Fala galera, começando aí mais um Direito Acessível aqui no nosso canal UNA. Toda semana que a gente busca sempre trazer um tema diferente, um tema novo, sempre falando sobre pessoas com deficiências e os seus direitos. Hoje a gente vai abordar aqui uma questão que é bem polêmica, que é com relação às cotas que as empresas devem cumprir de empregados, pessoas com deficiência. Então a gente vai abordar o tema aqui, explicar um pouquinho como é que funciona essa fração de cotas, explicar quantas pessoas, né, tem que ter por empresa, quais são os tipos de deficiência que são admissíveis, se as empresas podem ou não exigir que a pessoa com deficiência tenha uma experiência profissional. Tudo isso a gente vai abordar aqui. E se vocês têm curtido nosso canal aí, não esquece de passar lá, se inscrever no nosso canal, deixar aquele like aí nos vídeos que vocês têm gostado e nos comentários, quem quiser deixar ali alguma sugestão de tema para a gente abordar aí nos nossos próximos episódios, é favor, fica à vontade, hein? Beleza? Valeu! Fala galera, então a gente vai falar hoje aqui sobre a lei de cotas, como é que as empresas devem agir na contratação dos seus funcionários, quais percentuais de pessoas com deficiência que elas devem contratar. Então, a gente tem hoje aí, a gente tem a lei 8.213 de 91. É uma lei que ela é da Previdência Social e ela traz algumas diretrizes gerais. E dentre essas diretrizes aí, a gente vai ter um artigo específico, o artigo 93, e esse artigo aí ele vai falar sobre as cotas que as empresas devem cumprir na contratação de pessoas com deficiência. Então vamos lá. Como é que funciona? Toda empresa que tiver aí acima de 100 funcionários, ela deve ter no mínimo aí 2% de seus funcionários sendo pessoas com deficiência. Se essa empresa tiver aí acima de 201 pessoas até 500, esse percentual sobe para 3%. Se a gente tiver de 501 pessoas até 1.000 pessoas até 1.000 empregados, esse percentual aí ele vai subir para 4%. E acima de 1.000 funcionários, a empresa obrigatoriamente tem que cumprir aí 5%, um percentual de 5% dos seus funcionários totais sendo pessoas com deficiência. E como é que funciona aí, no caso, essa fração, como é que fica? Bom, pega o número total de funcionários, né, e vai ver ali o percentual correspondente. Vamos supor que esse número aí dê um número quebrado, tá? O que acontece? Arredonda sempre para mais. Isso aí é o que consta na Instrução Normativa 2001, tá? No artigo 10, parágrafo 4. Então, sempre que houver número quebrado aí para fechar o número de contratados, arredonda-se para mais, tá? Isso aí é indiscutível, tá aí na Instrução Normativa. Como é que a pessoa pode comprovar aí a deficiência? Ou através de um laudo médico, que o médico é responsável por acompanhar a pessoa vai emitir, ou através da certificação de reabilitação profissional, que é emitida pelo INSS. Então tem essas duas formas aí, tá? Que quando a pessoa se apresentar na empresa, ela vai ter que demonstrar, vai ter que comprovar a deficiência que ela possui, e essa deficiência pode ser comprovada aí dessas duas formas. Essa obrigação aqui, ela vai atingir pessoas jurídicas de direito privado, como sociedades empresariais, associações, sociedades e fundações, todo qualquer tipo de empresa que admita trabalhadores nos termos do artigo 2, parágrafo 1º da CLT, tá? Então, quem se encontra nesse molde aí, obrigatoriamente deve cumprir com esse percentual. Bom, galera, outra situação aqui, né? Com relação à contratação de pessoas com deficiência por cargo de aprendiz. Como é que funciona? Há algum impedimento? Não, não há. Inclusive, eu vejo isso com bons olhos. Por quê? Porque é uma forma da pessoa com deficiência dela ir adquirindo experiência. Então, para mim, é muito bacana que haja, inclusive, programas específicos para que as pessoas com deficiência sejam contratadas cada vez mais, inclusive na situação de aprendiz. Por quê? Quando se trata de pessoa com deficiência, a gente não vai possuir, não vai haver a questão do limite da idade. Isso aí consta no artigo 2, no parágrafo único, tá, do decreto 5.598 de 05, de 2005. Então, é super bacana, pode haver essa contratação aí como aprendiz, mas lembrando que contratando a pessoa com deficiência, né, para que ela entre na empresa como aprendiz, isso não vai entrar no percentual de cotas, é uma outra espécie de contratação. Então não vai contar como se fosse um funcionário com deficiência lá para o número de cotas obrigatórios na lei, tá? Mas é um programa que, no meu ponto de vista, deveria ser muito mais estimulado,
Por quê? Porque é uma forma de fazer com que as pessoas com deficiência adquiram experiência para assumir cargos em empresas no futuro. As empresas, tá? Elas podem exigir das pessoas com deficiência que elas tenham experiência para contratá-las. Tem essa obrigatoriedade? Como é que funciona isso, né? Porque se a gente for ver há um tempo atrás, raras eram as empresas que contratavam pessoas com deficiência. A gente não tinha muito essa contratação. Então, justamente a lei de cotas surgiu para quê? Para procurar aí uma inclusão social, colocar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, exigir que as pessoas com deficiência tenham experiência, sendo que até pouco tempo elas eram excluídas, para mim é contraditório. Para meu ponto de vista, não teria como. Então, assim, não há como as empresas hoje em dia escolherem ou pegarem pessoas com deficiência que já tenham experiência. Isso não pode ser um pré-requisito obrigatório. Não pode ser e não é. Tá? Então é bom a gente frisar isso aí. Quando a empresa quiser que a pessoa com deficiência tenha experiência, habilidade em uma certa área, ela deve oferecer esse treinamento, essa qualificação aí à pessoa com deficiência. Beleza? Então é importante a gente destacar isso, porque as pessoas, não tem qualificação, poxa, nenhuma empresa vai me querer. Não é assim que funciona, tá? A empresa não pode exigir, colocar como obrigatoriedade para assumir o cargo, experiência específica, e se ela quiser, ela tem que oferecer os meios, ela tem que oferecer aí cursos de capacitação, de formação para a pessoa com deficiência, beleza? Então é importante destacar isso daí. Outra coisa que a gente vê acontecer muito aí é uma determinada empresa, né, ela ficar concentrada em um único tipo de deficiência. Poxa, vamos lá, eu vou investir então só para quem é deficiente visual e vou excluir os demais tipos de deficiência, porque eu vou investir em um só tipo de adaptações. Então a empresa pode fazer isso? Não, ela não pode fazer isso. Tá? Essa é uma atitude aí considerada extremamente discriminatória. Quando a gente vai fazer a contratação por cotas de pessoas com deficiência, a gente tem que ter todos os tipos de deficiência, tá? Eu posso ter ali deficiente auditivo, eu posso ter ali deficiente visual, eu posso ter ali deficiente físico, eu posso ter deficiente intelectual, enfim, o correto é que tenha todos os tipos de deficiência. Se ficar comprovado que essa empresa aí, ela exclui os outros tipos de deficiência, tá? Ela vai estar tendo uma ação totalmente discriminatória, entendeu? E lembrando aqui que a finalidade justamente dessa legislação é garantir o acesso de todas as pessoas de forma indistinta ao mercado de trabalho. Isso, inclusive, é preceito constitucional, tá? A gente pode ver isso aí no nosso artigo 7º, tá? Inciso 31. Tá lá. Então, qualquer atitude que venha se contrapor aí à nossa Constituição, com certeza vai incorrer em crime. Uma coisa que o pessoal questiona muito e tem muita dúvida: se a pessoa com deficiência, ela vai ter direito a uma jornada de trabalho especial, diferenciada? A resposta é sim. Ela pode sim ter aí um horário, ter uma jornada de trabalho flexível, tá? Mas o que vai acontecer? Se ficar justificado que ela precisa ter uma carga horária menor, ela também vai ter uma redução salarial. Tá? Então, pode ter uma carga de uma jornada aí menor? Pode ter sim, mas a empresa também pode fazer uma diminuição proporcional no salário. Algumas pessoas têm algumas dúvidas em relação a isso, mas tem algumas deficiências aí, infelizmente, que a pessoa não consegue cumprir 8 horas aí direto trabalhando. Então, se a pessoa comprovar, com laudo médico, tudo direitinho, não tem problema, ela vai ter essa diminuição aí na jornada, mas lembrando que o salário também pode ser diminuído proporcionalmente. Com relação ao salário pago à pessoa com deficiência, a pessoa vai lá, a pessoa tem uma deficiência e ela cumpre a mesma carga horária que uma pessoa que não tem deficiência. Ela pode ter alguma diminuição no salário? Gente, de forma alguma, tá? Isso não pode, assim, acontecer jamais. Por que ela teria essa diferença aí de salário? Para mim, essa é uma atitude totalmente discriminatória que não cabe, então, assim, não pode ter diferenciação salarial, tá? Isso aí, inclusive, tá, é reforçado aí, preceito constitucional no artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal e também o artigo 461 da CLT, tá? Então, galera, a pessoa com deficiência está ganhando a menos. Pode denunciar, porque isso é totalmente errado. Ela tem que ganhar exatamente como uma pessoa sem deficiência ganha, cumprindo a mesma função, cumprindo a mesma hora de trabalho.
Vamos falar agora aqui um pouquinho com relação ao Vale Transporte, tá? A pessoa com deficiência, ela tem direito a receber Vale Transporte? Sim, tem direito a receber Vale Transporte. Agora, o que a gente tem que atentar aqui? Que muitas pessoas com deficiência, muitas vezes, elas fazem jus ao passe livre federal, que inclusive vai ser tema aí, a gente vai abordar ele aqui nos nossos próximos vídeos, tá? Então, a pessoa que recebe o passe livre federal, ela não vai fazer jus aí ao Vale Transporte. Então, é interessante a gente fazer constar isso aí, porque às vezes a pessoa, sei lá, não sabe, está recebendo os dois, está incorrendo aí em um ilícito sem nem saber. Então, quem recebe aí o passe livre federal, automaticamente, tá, vai abrir mão aí do Vale Transporte que vai receber da empresa. Ou vice-versa, tá? Aí a pessoa com deficiência tem que ver o que é melhor e mais conveniente a ela. Beleza? E para a gente finalizar aqui, para fechar, vale a pena a gente bater aqui na tecla, tá? De que qualquer conduta discriminatória contra a pessoa com deficiência, isso é crime, tá? Isso está tipificado especificamente também no nosso Código Penal. A pessoa deve sempre denunciar, vai lá, faz o boletim de ocorrência, porque só assim a gente vai conseguir coibir que condutas reiteradas como essa, assim, sejam reiteradas mesmo. Então, a nossa ideia é coibir isso. Então, gente, não deixa passar, denuncia, faz BO, procura a gente aqui que a gente instrui como é que é, mas o negócio é não deixar passar nunca, beleza? E quem tem visto aí nossos vídeos, está curtindo aí nosso canal, não esquece de dar aquele like, deixar os comentários, sugere temas lá pra gente, que a gente sempre vai trazer aqui. Como eu já falei, a nossa ideia toda é toda semana trazer sempre um tema diferente, sempre abordando pessoa com deficiência e os seus direitos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, estejam curtindo o nosso canal aí, beleza? Valeu, obrigada!